Nessa aula daremos prosseguimento ao conteúdo da eletrodinâmica, agora vendo a parte de resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Nós vimos na nossa última aula os conceitos relacionados à corrente elétrica. Nós estudamos o que era amperagem, né? Vimos como que a gente mede a corrente elétrica a partir daquela formulinha, né, de que a intensidade é igual à quantidade de carga elétrica que a gente mede em coulomb dividido pelo intervalo de tempo, né? Então eu tenho coulomb por segundo, nós vamos chamar isso de ampere. Esse conceito de intensidade de corrente elétrica, de amperagem, vai ser importante, porque ela vai aparecer aqui na nossa relação de resistência elétrica. Tá? Então nós vamos dizer que a resistência elétrica vai medir a dificuldade de uma corrente passar por um material. Quanto maior a resistência do material, menor será a condutividade. O que significa isso? Se você pegar um material, quanto maior a condutividade dele, menor vai ser a resistência. E vice-versa também, tá? Porque essas relações elas são inversamente proporcional. Quando aumenta uma, diminui a outra. É mais fácil entender resistência e condutividade elétrica comparando, né? Então, a gente trabalhar com materiais comparativos. Então, olha só, vamos pegar, né, como eu utilizei na aula passada, o exemplo do cobre e do metal. Eu havia dito que a prata, né, do cobre e da prata. A prata é um material que tem uma condutividade elétrica maior do que o cobre. Então, a gente pode dizer que para fazer, por exemplo, uma instalação elétrica, a prata seria um material melhor do que o cobre. Só que por ele ser um material mais raro, a gente não utiliza para a fabricação de fios, por exemplo, na nossa casa. Se eu digo que a prata é um material melhor condutor do que o cobre, consequentemente a resistência da prata vai ser menor do que a resistência do cobre. Ou seja, quanto maior a condutividade, eu digo para você que a prata é um material mais condutor, né, do que o cobre. Consequentemente, a prata tem uma resistência elétrica menor. Então, existem até tabelas, né, que mostram, né, os materiais condutores, mostrando qual é a sua resistência e qual é a sua condutividade. Depois, mais pra frente, a gente vai trabalhar até com essas tabelinhas e vou mostrar para vocês. Só que a ideia que vocês devem gravar aqui é o seguinte, que a resistência ela vai ser uma grandeza inversamente proporcional à condutividade. Quanto maior a resistência de um material, menor é a condutividade. Quer ver um exemplo mais simples ainda? Compara a madeira com os metais. A madeira, por que a gente diz que a madeira é um material isolante? Porque a condutividade da madeira é baixíssima. Significa então que a condutividade sendo baixíssima, a resistência da madeira é maior. E condutividade aqui nós já vimos que tem a ver com o fluxo dos elétrons. Né? O que é uma corrente elétrica? É uma passagem de elétrons, né? Então os elétrons conseguem transitar com facilidade. Tá? Então é importante vocês fixarem esses conceitos. Como que a gente vai medir a resistência do material? Nós dizemos que a resistência do material, né, ela vai ser definida pela tensão ou diferença de potencial, tá? Ou voltagem. A gente geralmente usa a letra U para se referir à diferença de potencial. Muitas vezes vocês vão encontrar também a abreviação DDP, ou seja, diferença de potencial. Também podem encontrar como tensão ou mesmo voltagem. Tem até alguns livros, algumas questões de prova que vocês podem encontrar ao invés do U, encontrar diretamente o V, tá? De voltagem, tá? Voltagem vem de volt, também é um sobrenome de um físico, tá? Como nós vamos ver aqui também, a resistência elétrica vai ser medida em ohm. A gente utiliza essa letra grega e esse nome ohm vem em homenagem ao físico que descobriu essa propriedade, tá? Ao alemão aqui, né, que formulou o conceito de resistência e foi o propositor dessa relação, de que resistência vai ser a tensão dividido pela intensidade da corrente. Como eu já falei, a intensidade da corrente a gente mede como? A gente pega a carga elétrica e divide por intervalo de tempo. Nós vimos isso na aula passada. A gente pega a quantidade de carga, que é medida em coulomb, e divide por intervalo de tempo em segundo. E cada coulomb por segundo a gente vai dizer que é 1 ampere. Então nós podemos dizer então que a tensão medida em volt dividido pela corrente em ampere, nós vamos ter volt-ampere. Então, essa unidade de volt-ampere é que nós vamos chamar de ohm. Então, 1 ohm é a resistência, melhor dizendo, de 1 volt dividido por 1 ampere. Então, 1 volt-ampere é igual aqui 1 ohm. Tranquilo? Então, basicamente, a parte conceitual é essa.
Vamos ver aqui diretamente agora um exemplo para poder ficar melhor para vocês esses conceitos que eu acabei de dizer. Então, ó, um exemplo aqui. Um resistor R é submetido à tensão U de uma pilha de 1,5 volt. Essas pilhas que geralmente vocês compram em mercado, né, essas pilhas convencionais, elas geralmente possuem uma voltagem, né, que a gente de 1,5 mais ou menos, tá? Tem outras baterias, né, que vocês também compram, né, que tem alguns aparelhos, por exemplo, controle remoto de carrinho, muito comum ter, ao invés de pilha, ter bateria, que a voltagem ela é maior, tá? Mas seja bateria, seja pilha, de um modo geral, você vai ter uma voltagem ali, que é uma tensão. Quando você, então, divide essa tensão aqui pela corrente, no caso, a intensidade da corrente I medida no resistor vai ser de 0,3 ampere. Então você vai conseguir descobrir a sua resistência. Olha só, ele quer saber aqui qual vai ser a resistência. Nós já sabemos a formulinha, né, de que resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá? Então basta eu pegar aqui, ó, colocar minha tensão de 1,5 e dividir pela a corrente, tá? Que é de 0,3. Então, ó, só jogar aqui na fórmula, tá? Outra coisa também. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,3, quer dizer, 1,5 dividido por 0,3. Então, ó, volt ampere. A gente já sabe que o resultado vai ser dado em ohm. Então, eu pego aqui, ó, 1,5 dividido por 0,3. Eu já dei esse macetezinho para vocês, quando vocês tiverem divisão com vírgula, vocês podem multiplicar, ó, por 10 em cima, por 10 embaixo. Ou andar uma vírgula aqui para a direita em cima, uma vírgula para a direita embaixo. Então, eu vou ter, ó, andei a vírgula para cá e andei a vírgula para cá. Então, eu vou ter 15 dividido por 3, que vai ser igual a 5, né? 5 o que, gente? 5 volt ampere, que nós também podemos chamar de 5 ohm, tá? Aqui, eu falei com você na aula passada, né, sobre o ciclo da corrente elétrica. Olha só, o campo elétrico, ele é dado nesse sentido, né? Então, você vai ter sempre uma carga passando positivo e indo aqui para o negativo. Então, o sentido do campo elétrico externo em um fio orienta-se do polo positivo para o negativo. Lembra, ó, sai do positivo e entra no negativo, tá? Esse campo reordena o movimento aleatório dos elétrons e faz com que eles adquiram um certo alinhamento ou certa direção preferencial. Lembra que eu falei com vocês que os elétrons eles ficam aqui bagunçados, né? Ficam desordenados no material. O que é a corrente, né? A corrente vai ser o ordenamento desses elétrons, fazendo com que você crie um fluxo aqui, tá? E nós vimos isso na aula passada também. Eu expliquei para vocês lá um circuito básico, onde você cria então aqui uma corrente, tudo bem? Então você tem um gerador, né, no caso a pilha, você tem um resistor aqui, tá? Lembra lá que eu falei? Eu tenho aqui um resistor e tenho a bateria que pode ser minha fonte, tá? O meu gerador de energia. Então todo o circuito ele vai ter uma fonte, que é um gerador, tá? E um resistor. E o que vai ligar o gerador ao resistor? Vai ser exatamente o fio, né? O condutor, digamos assim, de eletricidade, bem? Então, basicamente, tá? Esse exemplo aqui, com esse cálculo, nós já aplicamos aqui a fórmula. Agora, eu vou falar com vocês sobre a diferença de resistor ôhmico para resistor não ôhmico. Como eu já disse, né, nós já temos o resistor, tá? Temos um gerador. O resistor, né, ele pode ser ôhmico ou não ôhmico. O que vai ser um resistor ôhmico? O resistor ôhmico é quando a resistência vai ser constante. Vocês já viram lá em matemática, né, que quando você tem uma função constante, ela geralmente é representada por uma reta. Então, está vendo essa reta aqui de vermelho? Significa que você tem valores constantes. Então, por exemplo, a cada valor de intensidade, você vai ter um valor de tensão. Então, ó, e esses valores eles vão aumentando de forma constante. Tá? Vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver fazendo os cálculos. Vocês já aprenderam isso quando trataram de funções de primeiro grau. Geralmente você tem sempre um valor, um coeficiente constante aqui. Tá? Então, ó, como a sua resistência vai ser constante, a equação que define a resistência elétrica é U igual a R vezes I. Que é basicamente isso aqui que nós já vimos, né? Quando eu falei para vocês logo ali da formulinha, né? Que U pode ser igual a R vezes I, tá? Ou R igual a U dividido por I. Tanto faz, porque se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter U vai sendo igual a resistência vezes a intensidade da corrente, tá? Então, pode ser também que vocês vejam dessa forma aqui. Tem até um macete também que se você entende que a tensão é igual à voltagem, eu posso dizer que a voltagem é igual a resistência vezes a intensidade. É a famosa formulinha do quem vê ri, né? V igual a RI.
voltando aqui então, o que acontece? A curva característica desse resistor vai ser um gráfico, né, de intensidade por tensão, tá? Sempre de forma constante, ou seja, para cada valor então de intensidade vai ter um valor de tensão de forma constante. Então, ó, no resistor ômico a resistência elétrica tem valor constante. Nesse caso, o valor da resistência elétrica é sempre o mesmo. Para qualquer par de valores de U e I, né, você vai ter aqui um valor constante. A tangente do ângulo, a gente chama de θ, tá? É numericamente igual à resistência do resistor, tá? Vai ser diferente aqui o resistor ômico do resistor não ômico. No resistor não ômico, você vai ter um valor que ele é variável. Então, quando eu pegar e dividir, né, comparar a minha tensão com a minha corrente, eu vou ter valores que são diferentes, tá? Então, ó, como a resistência é variável, ela depende da aplicação da voltagem, resultando em um gráfico de tensão, U, né, de voltagem, por I, que é a minha amperagem, minha corrente, que tem como característica uma curva não retilínea. Tá? Vocês já viram lá também em funções do segundo grau que você sempre tem uma curva, né, ou uma parábola. Ou, na verdade, aqui está mais, nem tanto uma parábola, está mais para uma função exponencial. Tá? Porque você vai ter uma meia parábola aqui. Tá bom? Então, ó, para o resistor não ômico, a resistência elétrica apresenta valor variável. Nesse caso, a definição da resistência elétrica, U igual, né, a R vezes I, pode ser aplicada para calcular o valor aproximado da resistência elétrica, ponto a ponto. Isso aqui vai ficar melhor compreensível quando a gente vai fazendo um outro exemplo aqui. Nós vamos resolver esse exemplo aqui, mas antes só uma questão de simbologia, porque nós já falamos sobre o resistor, tá? E como que pode ser representado graficamente? A gente utiliza geralmente essa linha aqui do condutor e essas barrinhas aqui, essas ondinhas assim, né? E esses dentezinhos aqui, eles vão representar sempre o resistor, tá? Então, ó, um resistor costuma ser feito na representação por meio de uns símbolos a seguir. Você pode representar dessa forma ou assim, tá? Nós vamos ver que é mais comum vocês encontrarem essa representação aqui, tá? Mas se vocês encontrarem também essa outra simbologia, você já sabe que está se referindo ao resistor. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Um resistor ômico. Como é que eu já sei que ele é ômico? Só de olhar para o gráfico, se vocês olharem um gráfico de tensão por corrente e verem uma reta, né, a gente chama isso aqui de uma curva, né, constante, você já sabe que esse resistor é ômico, tá? Nós vamos ver nos cálculos também, ó. Então, um resistor ômico submetido a diferenças de potencial V, tá, ó, teve sua corrente I, medida conforme o gráfico abaixo. Ele quer saber qual vai ser a resistência em ohm, quanto que mede. Olha só, primeiro a gente tem que lembrar da nossa formulinha. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E aí o que acontece? Se eu pegar, vamos supor que eu estou pegando a minha corrente aqui, ó, a minha tensão de 10 volts. Se eu dividir, ó, nesse ponto aqui, o que eu tenho? 10 volts dividido por 2 ampere. Então se eu pegar, ó, 10 volts dividido por 2 ampere, eu vou ter 5, né? 5 o quê? 5 ohm, porque é 5 volt ampere, tá? Então, ó, tá até aqui, ó, a divisãozinha que eu já coloquei, ó, 10 dividido por 2. Mas se eu pegar também, ó, nesse outro ponto, a minha tensão de 20 volts. Então, se eu pegar 20 volts e dividir por 4, eu vou ter também 5 volt ampere. 5 volt ampere é o que? 5 ohm. Então, ó, todas essas relações aqui, ó, elas vão encaminhar exatamente para o mesmo resultado. Eu poderia ter outros resultados aqui, tá? Eu poderia continuar essa minha reta aqui, tá? Mas eu vou ter sempre o mesmo valor. Então, ó, 10 dividido por 2, 5. Então, ó, 5 volt ampere. 20 dividido por 4, 5 volt ampere, ou 5 ohm, tá? Que é o nome que nós vamos dar aqui para essa unidade de volt ampere. Beleza? Então aqui nós fechamos essa parte, né, teórica referente à primeira lei de Ohm e a questão da resistência elétrica. Num próximo vídeo nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo resolvendo alguns exercícios que eu retirei do livro de vocês. Então, até um próximo vídeo.